Bom dia. Continuando Provérbios 23, a gente vai aqui para o versículo 25. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Todo tempo ele diz, né? O mandamento de Deus, honrai pai e mãe, para que vocês vá bem nessa terra, para que vocês vivam bem. Versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem nos meus caminhos. Ele diz aqui, né? Filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ou seja, quando nós somos gratos pelas coisas que Deus nos deu, pelas coisas que Deus fez a gente ser, porque em primeiro lugar Deus fez a mim e a você. E quando nós somos gratos a isso, a gratidão atrai as coisas, as bênçãos de Deus. Atrai bênçãos, atrai bondade, atrai riquezas, porque Ele é o dono de todas as coisas. Então você está atraindo as coisas que vêm, que pertencem a Ele. Inclusive está atraindo a presença dEle. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito alheia. Ele está falando, quando você vê simbologia de prostituta, é aquela pessoa que não é fiel a Deus. A prostituta. Aqui se vende por pouca coisa. Aquela pessoa que ele tem como Deus outras coisas, inclusive o dinheiro. Que o dinheiro domina a sua vida. Que as coisas dominam a sua vida. Que a bebida domina a sua vida, as amizades dominam a sua vida, a vaidade em coisas e pessoas são dominados por isso. Ou seja, você está se vendendo a essas coisas, você está sendo prostituta. E quando você faz isso, você cova profunda, você chama. Ou seja, ele está dizendo morte, caminho de morte, o tempo todo, caminho de morte. Versículo 28. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Mais uma vez ele fala, ser infiel. É você não dar crédito, você não dá crédito a Deus e nem às coisas de Deus. Você está sendo infiel, você está se vendendo, se prostituindo, investindo no que não deveria investir. Dando valor a coisas que não valem nada. Para que são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Ele está dizendo aqui, ó, tudo o que as consequências, ó, pesares, rixas, feridas sem causa. Olhos vermelhos, né? Olhos que não estão sadios, né? Olhos que não estão sadios. Ele está dizendo que tudo isso é consequência. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Olha, ó. Mais uma vez ele fala, você ser dominado por coisas. Deus nos fez livres. Deus nos fez livres, que a gente tenha liberdade em viver o melhor dessa terra, porque Deus nos quer ter vida e vida em abundância. Deus não quer que nós sejamos dominados por substâncias, por vícios, por problemas, por repetição de padrão, que muitas pessoas chamam isso de maldição hereditária. Isso pode ser coisas repetidamente da sua vida. Isso pode ser o vinho, a bebida, a pessoa que planeja a semana toda para passar o fim de semana todinho bebendo na mesa de bar. Que essa para ele é a melhor vida que tem. E ele deixa toda a família, deixa os planos de Deus para lá. Ele simplesmente ele não domina nem a sua própria vida. Porque toda a vida dele é trabalhar para investir aquele dinheiro na mesa de bar. Então ele tá plantando isso aqui que a palavra diz. Não faça isso, ele está dizendo. Não faça isso o tempo todo. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho,
quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Ou seja, mesmo que os seus olhos o desejem, não faça. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Ele está dizendo a consequência. A consequência é como se você tivesse sido mordido por uma cobra, porque ele te domina, ele te envenena. É um veneno. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Aí, ó, você vai começar até a ver coisas que não tem, coisas que não existem, coisas esquisitas, estranhas. E o teu coração começará a falar perversidade. Você perde a noção, perde o juízo, perde o senso, começa a falar o que não deve. E, inclusive, perversidade, coisas para o mal. E lembrando que tudo que se fala, você colhe, tanto para a vida como para a morte. Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Ele está dizendo aqui, ó, você vai ficar à deriva, você vai ficar totalmente à deriva. Você vai, inclusive, ser surrado e nem vai sentir naquele momento. No momento que você está sendo dominado pelo aquilo ali. Mas depois vai vir a consequência. Você vai sentir o seu corpo todo doído, você vai sentir a ressaca no outro dia. Você vai ver que a sua vida foi toda travada, que você perdeu tempo, perdeu coisas que não deveria perder. Inclusive você plantou algo perverso e vai colher, porque existe a lei da semeadura. E então tornarei a beber, ou seja, depois que tudo isso acontece, a pessoa ainda volta a beber, ou seja, vive nesse ciclo de viver para cumprir você não vive para cumprir o propósito com êxtase de vida, com a vida em abundância, que isso é o desejo de Deus, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas em vez disso, porque você não está considerando ele, você não está considerando viver nos caminhos dele, você pode estar vivendo o ciclo e sendo dominado por esse ciclo. E ele diz e várias vezes aqui, ó, caminho de cova profunda, caminho de morte. E tem outras passagens que ele ainda fala do inferno. E não é só o corpo que morre, mas você pode ir para o inferno. Então é muito importante considerarmos que existe um Deus, que ele criou os céus e a terra, que ele nos criou e ele nos deu um propósito. Eu e você não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui por obra do acaso, não foi simplesmente um espermatozoide qualquer que ovulou e nasceu uma pessoa. É tanto que os cientistas não podem criar seres humanos, porque o ser humano é preciso ter um espírito e o espírito só Deus pode botar. Você pode criar um cachorro, um gato, um cavalo, uma ovelha, porque é corpo e alma, mas corpo, alma e espírito só o ser humano. E a palavra de Deus diz que para isso Deus fez. Lá em Gênesis 1, ele soprou sobre as suas narinas e lhe deu vida. E quem soprou? Pai, o Espírito e o Verbo. Por isso que ele façamos os três ao mesmo tempo, juntos, fizeram o ser humano e deram vida ao ser humano. Então, quem somos nós sem ele? Nada somos. Trapo de imundícia. Mas quando nós entendemos que ele fez todas essas coisas e que nós não estamos aqui à toa, que nós temos uma identidade fundamentada dele, quando nós temos uma identidade dentro dele, que nós somos ele, que ele está em nós e nós estamos nele, a sua identidade, meu amigo, se fortalece ao ponto que nada e nem ninguém pode abalar você, abalar as estruturas da sua identidade. E quando isso acontece, o propósito te encontra. Você se torna imã dos propósitos de Deus. Aí chegam recursos, pessoas, estratégias, tudo que precisa ser feito para que o propósito aconteça. Muitas vezes vemos pessoas assim, como se tornassem super-heróis diante de nós. E não são. São pessoas que sabem quem são e estão cumprindo o propósito de Deus. E é isso. Eu desejo isso para você. Eu desejo, eu arde em mim
essa semente que está sendo plantada no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida, que essa semente está sendo semeada, está encontrando terreno fértil. E você vai mudar a sua mentalidade, o seu estilo de vida. E vai ter vida em abundância, que foi o que Jesus Cristo conquistou para mim e para você. Em nome de Jesus Cristo. Amém.